em Bob, Claudinho, falando sobre educação, sobre educar a sociedade. O pessoal fala assim, ideologia de gênero. Isso existe? Não. Empaticamente, tranquilamente, né? Não, próximo assunto. Kit de... Como é que é o nome do kit? Kit gay. Kit Eu gay. nunca vi, gente. Se alguém tiver pra me mostrar, Eu adoraria ver uma mamadeira de... Não pode falar, né? Mas aquela palavra eu lá. ver também. Gente, se você tiver uma mamadeira daquilo lá, me mostra. Não pode falar porque é um podcast de família. É isso aí. Eu não sei, às vezes eu não sei as regras do YouTube, mas eu queria muito ver uma mamadeira piroca. Você que conhece um kit gay que tem aí na sua casa, eu te passo meu endereço, você me manda um, por favor. E se alguém produzisse uma madeira de piroca, é uma grana boa? Olha, ó, fica de... Olha, Marketing já tem, né? empreendedorismo, né? Bora? Não. Novo empreendimento nascendo. é incrível, né? Como essas coisas acabam se disseminando como verdades e são absurdos, são, né? Você falou em educação, vamos lá. Eu acho que falta, eu sou pedagoga, né? A minha primeira faculdade é pedagogia. Então, eu acho que falta, sim, a educação sexual é super importante, até para você identificar eventuais situações de abuso, porque o abusador não é o cara da rua, o abusador é o cara que tá em casa. Né? Isso é dado, não é? Nossa, que também Acho que é 78%, né? É uma coisa bárbara, assim, um troço absurdo. Quando a gente tiver um homeschool, lascou. É. Essas pessoas, as crianças. Pois é. Eu acho que tem um lance nesse rolê de educação, assim, bastante importante de ser dito, assim, que é o fato de que as pessoas acreditam que se a gente deixar que essa, entre aspas, ideologia entre, né, nas escolas, por exemplo, as pessoas vão se tornar LGBTs, né? Elas vão, Isso, o pessoal elas tem vão medo. passar a aderir, assim, né? E aí eu gosto sempre de compartilhar a minha história, que eu estudei no colégio militar, né? Eu sou aluno do Sistema Colégio Militar do Brasil. Você tá brincando? Eu estudei no Colégio Militar de Curitiba, assim, eu desfilava todo 7 de setembro. Para. No meu terceiro ano eu comandei a banda de música do Colégio Militar, eu sempre fiz teatro. Que idade isso? Dos 12 aos 17, né? Da quinta série do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, né? Eu estudei lá no Tarumã todos os dias, assim. Então, assim, toda a possibilidade de vinculação da educação como aquilo que me torna um LGBT não é possível, assim. Porque eu sou LGBT desde a adolescência. É muito interessante. Eu tenho um blog que eu tenho desde que eu tenho, sei lá, 12 anos de idade. E se você ler os textos do meu blog antigos, você vai ver que eu já falo sobre ser um homem gay ou sobre me perceber com alguma coisa que não corresponde ao desejo de Deus pra mim desde aquela idade. Então eu sou um adolescente eu sou um adolescente gay. Eu sou uma criança que era criança viada, assim. E hoje eu falo isso com tranquilidade, né? E aí quero dizer novamente aqui, eu, Bóbulis Botelho, sou um homem gay que não tenho problemas com esse tipo de adjetivação. Esse tipo de adjetivação não me ofende, mas ele não deve ser utilizado. Ninguém pode sair desse podcast falando assim, mas o Bob fala que ele é bichinho, eu vou falar que meu vizinho é também. Você não está autorizado a usar esse vídeo como legitimador de violência contra as pessoas. Se você quiser me chamar de bichinha, pode me chamar, porque eu não tenho problemas com isso, assim. Mas eu falo que eu sou uma criança viada, essas expressões que eu uso, né? E eu tô entendendo que é um público que talvez não trabalha com esse tema todos os dias, né? Elas estão falando sobre mim, tá? Se você falar o Bob foi uma criança viada, eu não vou me sentir ofendido. Se você falar fulano de tal foi uma criança viada, talvez você esteja ofendendo essa pessoa, por isso, na dúvida, não utilize, não arrisque, né? Acho que violência de gênero, violência por razão de sexualidade de gênero, não é uma coisa que a gente testa. Vou testar uma piada aqui, vou testar uma, né? A gente não... Sempre perguntar é importante, né? Preconceito recreativo. Isso, preconceito recreativo. Sabe qual é o pior? Que daí a galera... Você fala assim, isso aqui é ofensivo. E a pessoa fala, para com mimimi. Isso. Mais isso ainda, Cara, né? isso Esse mimimi, essas são a sílaba, né? As 3 sílabas pior que tem, né? Mimimi, né? Que é a dor do outro, ou a vida do outro. Fazer graça com a dor do outro. E é muito interessante perceber que quando, por exemplo, a gente tem uma série de pessoas LGBTs, né? Que falam sobre, tipo assim... Teve até recentemente distribuiu-se um vídeo muito interessante lá eu não sei se é da França, mas o idioma do vídeo é francês. Você viu? É uma pessoa trans, um homem trans, com uma pessoa evangélica do lado, ou cristã, sei lá, né? Numa entrevista. E aí tem um debatedor.
E aí o debatedor vira pro homem trans e fala assim, você nasceu como menina e hoje você se considera um menino. Você está feliz com isso? E o homem trans fala assim, sim. E aí o debatedor do lado, ele fala assim, então, mas Jesus... E aí o entrevistador falou assim... Eu vi Você isso. respondeu. Isso não é importante. Então, gente, esse debate de hoje acabou. E aí, se eu sou um LGBT e eu, Bóbilis Botelho, sou cristão, sou evangélico, sou pastor. Mas se eu falo, porque aí os cristãos ficaram ofendidíssimos, né? Olha isso, querem cercear o evangelho, viu? A gente não vai mais poder pregar a palavra de Deus, viu? Eles, como é que... Eu li um comentário de uma pessoa que falou assim, eles transformaram em piada um assunto muito sério, não poderemos mais pregar a palavra de Deus. E aí, se eu chamo isso de mimimi, eu falo, cara, isso é só uma piada. Não, você não está dando a devida atenção para essa situação que é muito grande, Claudinha. Exatamente. E aí a gente percebe como, na verdade, a gente não está falando sobre um debate horizontal de ideias. A gente está falando sobre a perpetuação de um sistema de poder. Porque chamar o que eu falo, o que eu vivo de mimimi, não é só uma maneira de ver o mundo. É uma decisão de diminuir para que quando eu vá... Uma outra situação que eu fui com uma pessoa fazer boletim de ocorrência... O policial mostrou a câmera da... Isso não foi aqui no Paraná. O policial mostrou a câmera da delegacia e aí ele falou, tá vendo, aqui a gente tem problemas reais, olha o tanto de preso. Pra dizer que a pessoa que eu estava acompanhando... não era importante. Então, o mimimi parece que é inofensivo. Imagina. Mas ele é uma maneira de perpetuar o fato de que a gente hierarquiza a opressão. Porque vai eu falar que aquele vídeo é mimimi, que os crentes reclamando é mimimi. Preconceito religioso. Lembrando que eu sou cristão e sou pastor. E aí, assim, eu posso até considerar aquela... se a gente quiser conversar sobre aquele vídeo do ponto de vista da perseguição religiosa, como os cristãos estão querendo fazer, então a gente vai ter que entender que nada é mimimi nesse rolê, entende? Enfim. Mas é um negócio. Você lida muito com mimimi? O pessoal falando? Mas Não, assim... não liga pra isso. Não, na verdade, eu respondia muito. E eu decidi não responder mais. Por uma questão de saúde mental. Até porque eu também não preciso responder. Como você falou, eu tenho uma base, uma galera que... Uma fonte, uma rede de apoio. Isso é Eu não verdade. preciso falar nada. Isso é verdade. Não mexe com a Claudinha, cara. Eu vou lá. Sabe? Porque assim, essas pessoas que falam esse tipo de coisa, normalmente os argumentos são tão rasos, que não tem o que não tem. responder. Iguais. Não é? Iguais. É sempre, mas a Bíblia não muda. Então, mas eu não discuto com ninguém, assim, mas com amigos que eu tenho de caminhada de anos, eu tento trocar uma ideia. Mas, às vezes, me consome de um jeito, porque eu falo que a pessoa... eu tenho um amigo meu que nem é cristão, e ele é extremamente homofóbico. E eu falei, cara, você já pensou se sua filha, você tem 3 filhas, pode dar um BO isso aí? Não, você tá louco, cara, mas se acontecer, a gente tem que amar, né? Eu falei, cara, mas qual é o problema nisso? Qual é o problema, né? E aí, mas se acontecer, e aconteceu na nossa cara, assim, a filha dele tá abraçando uma menina adolescente, coisa de criança. E daí a gente não perde a piada, né? Falei, acho que tá caindo na testa. Cara, ele ficou transtornado, pegou a menina, levou pro quarto. Mas aí e você tá dizendo que é um castigo. Puta, Aí você tá reforçando essa ideia de deslegitimar e desqualificar qualquer pessoa que esteja fora desse espectro heteronormativo. Porque, no fim das contas, assim, ele não cuspiu pra cima e caiu na testa. Porque eu não sou um cuspe que cai na testa de ninguém. Meus pais são evangélicos. Eu não sou uma vergonha pros meus pais. E eu não posso tratar esse tema dessa maneira. Mas sempre foi assim?